bom que você pôde voltar, se você veio de manhã. Se é a primeira celebração que você vem também, seja muito bem-vindo. Vamos juntos adorar o Senhor, aquele que vive, que reina, que é soberano, que quer ser muito adorado por nós, o nosso olhar, nossa atenção, as nossas mentes possam estar voltadas para o Senhor agora, nesse momento. Não sejamos, Pai, apenas elevados por esse momento, mas que vamos fazer aqui agora não seja apenas momentâneo, mas sim por toda a vida e por todo sempre. Nos abençoa, Pai, recebe nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Fala de pé. Vamos adorar aquele que tudo fez, aquele que nos mantém com o seu poder, aquele que fez céus, que fez terra, aquele que nos criou. Quando ele reina, e as nossas vontades ela fica bem abaixo. Quando Deus reina, quando Deus faz aquilo que Ele quer fazer, a gente deixa Ele fazer, os problemas são bem menores, as tristezas são bem menores, as dificuldades são bem menores. Por que não deixar Deus reinar? E é tão bom quando a gente escolhe o melhor lugar para estar, porque lá também a gente consegue encontrar o consolo, encontrar a paz que a gente tanto precisa. E tem dia que a gente amanhece, não sei vocês, mas tem dia que você amanhece meio agitado, meio confuso, as coisas, a ideia, as coisas parece que não estão se encaixando. Mas quando você encontra ali, os pés de Jesus, aquele tempo gostoso, a gente se dedicar ao Senhor, no mesmo momento você consegue receber essa paz, essa alegria, as coisas começam a clarear. O melhor lugar é estar aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Eu só quero estar onde tu estás.
sobre a terra, Ele é Senhor absoluto. E apesar da glória que tens, Ele se importa com você e comigo também. Deus está buscando vidas entregues por completo nas mãos dele. Se você deseja experimentar mais de Deus, participe do Ouça. Será um tempo para ser desafiado em sua fé, um tempo para tomar decisões, atitudes e sair do lugar. Dia 7 de setembro, das 15 às 20 horas, aqui em nossa igreja,
Não fique de fora. Vem aí mais um encontro das mulheres aqui em nossa igreja, no dia 1 de setembro, sexta-feira, às 20 horas. O tema abordado será Saúde da Mulher. Como anda a sua? A palestrante será Kelly Ferreira. Venha e traga suas amigas. Traga um prato de doce ou salgado. Atenção, no dia 2 de setembro, às 19 horas, aqui em nossa igreja, teremos a apresentação da peça teatral O Caso dos Papiros Não Egípcios. Não fique de fora, venha prestigiar e traga seus amigos. O ingresso custará R$ 5 e 1 quilo de alimento não perecível. E você não pode perder mais uma Quarta a Mais. Dia 6 de setembro, quarta-feira, às 20 horas, aqui em nossa igreja. Continuaremos com o estudo dos 7 pecados capitais. E dessa vez abordaremos o tema ira. E quem ministrará será a irmã Marise Paiva, coordenadora do Celebrando a Restauração da Igreja Batista Memorial. Não fique de fora. Convide seus amigos e parentes. Esperamos por você. Qual a tua missão onde você está, estuda ou trabalha? Já parou para pensar qual o teu propósito? Já parou para pensar para que Deus te escolheu? Vai se preparando. O Horto Jovem tem uma super novidade para o mês de novembro. Mais informações você receberá nos PGs Jovem e redes sociais. Atenção, no dia 3 de setembro, às 17 horas, teremos o nosso portal Liderança, com o tema Fundamentos Bíblicos do Aconselhamento, parte 1. E quem ministrará será o pastor Paulo Ortiz. Como você sabe, o curso é gratuito. Valorize e venha! E como vocês sabem, em plena campanha do projeto Eu Mais Um, este mês é o mês da aproximação. De forma proposital e criativa, a ideia é construir pontes de aproximação com as pessoas pelas quais você tem orado até aqui. Lembre-se, aproxime-se, mas não deixe de orar. Caro visitante, estamos muito felizes com a sua presença. Gostaríamos de ter você em nossas próximas programações. Temos um presente para você. Retire no espaço visitante. Seja muito bem-vindo. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Vamos falar sobre 3 temas aqui agora. O primeiro é que a gente gostaria de reconhecer os nossos visitantes. À noite, a gente, graças a Deus, o Senhor tem nos enviado bastante visitantes na parte da noite. Vamos ver se hoje nós temos também algumas pessoas que nos visitam pela primeira e segunda vez. No meu lado direito aqui, tem alguma pessoa? Se tiver, faz um sinal com a sua mão, para que a gente possa reconhecer ali no fundo. Seja muito bem-vinda. Alguém vai te abordar aí para te dar uma lembrancinha, né, para você retirar no final do culto. Aqui no meio, tem alguma pessoa que nos visita? Primeira também, segunda vez. Dá um sinal com a sua mão, só para a gente reconhecer você. Aqui no meio não, todo mundo aqui de casa. Também. E na minha esquerda aqui, alguma pessoa. Ah, aqui no meio tem sim, aqui na frente. Seja muito bem-vinda. É um prazer, um privilégio você estar aqui conosco. A gente fica muito feliz quando a gente recebe um visitante. E aqui na minha esquerda, ali no fundo, um jovem. Muito bom, seja bem-vindo. E algum jovem aí, já cola nele aí. Muito bom tê-los aqui também. Sejam muito bem-vindos, é um prazer, um privilégio nosso aqui na nossa igreja estar recebendo cada um de vocês. Essa lembrancinha que foi dada é para que vocês se retirem no final do culto, para tomar um cafezinho conosco, para a gente conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais de vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. A segunda coisa que eu queria falar é sobre o nosso missionário Sandro. Falei na parte da manhã, lembrando uma carta que ele mandou para nós. Enquanto eu estiver falando, se puder projetar aí a imagem, né, da bandeira de Moçambique. Pode ir passando conforme eu vou falando, vai passando devagarzinho, aí a localidade de Moçambique.
Sandro mandou uma carta para nós, contando de alguns desafios que ele tem passado lá, falando dos filhos dele, né? A gente vai ver a imagem do Sandro aí, de algumas dificuldades que ele tem passado, mas o trabalho, graças a Deus, tem rendido lá. Ele tem participado de conferências do Ministério Fiel, né? Aí, o Sandro ali, eu não sei se você vai conseguir distinguir quem é o Sandro, um brasileiro ali, né? Mas ele está ali, né? Ele está formando pastores, liderança. Se você visitar o Facebook dele, você vai ver ele em várias partes ali do continente africano, treinando a liderança. Uma bênção, o Senhor tem prosperado o trabalho dele lá, né? E ele tem mandado a carta aqui para nós, falando desses projetos, dos treinamentos de 50 pastores, de uma conferência que tinha mais de 420 pessoas, na qual dessas 420 pessoas, 100 eram jovens interessados na palavra de Deus, na exposição da palavra. Tem falado que esses treinamentos têm chegado até lá para ensinar os líderes a pregar de forma expositiva, como nós, graças a Deus, somos tão abençoados nessa igreja, né? Através da palavra de Deus. Isso tem acontecido lá também. Aí está ele, a esposa, as duas filhinhas dele, o filhinho dele, João, ele cita aqui, gracinha, com os amigos, uma bênção. E graças a Deus. E nós temos parceiros fiéis. Parceiros que têm ajudado no mantimento, no sustento. Aqui tem alguns jovens nossos ali no fundo, não sei se você vai reconhecer ali, o pregador dessa noite está ali, ó, no fundo ali, está um pouco distante a imagem, né? Vocês vão ver ele aqui, ele também estava participando dessa foto aí. Aí o Sandro pregando na conferência da Fiel, ali tem, ele está no folder ali também, e ele fazendo a pregação, né? O ensino da palavra de Deus. Graças a Deus por isso, né? Ó a turminha que ele está, só tem calibre pequeno aí, né? Jonas Madureira ali atrás, Frank Ferreira aqui, o Mark Dever ali no meio, só uma pessoazinha. E o nosso Sandro está ali atrás. É um missionário que está, né, tá bem unido, graças a Deus estamos podendo participar de um ministério tão rico assim, de uma pessoa tão bem preparada, né, que está se preparando cada vez mais, não parando de estudar, não parando de se preparar para preparar outras pessoas. Glória a Deus por isso, né? E você que tem participado de forma fiel nisso, né? Continue. Graças a Deus, a gente tem conseguido enviar ofertas missionárias, então, que sustentamos e fazendo participação na vida desses missionários. E você tem contribuído, tem atingido, o seu dinheiro tem chegado até lá, a tua contribuição tem chegado até lá, e o trabalho tem sido feito. E está aberto. Se você entende que é uma obra de relevância alcançar outros países, até outros lugares, participe também, está aberto. Aí atrás, em alguns bancos, a gente tem aquele envelope de oferta missionária. Se você quiser participar, seja muito bem-vindo. É um privilégio nosso. E falando de privilégio em ofertas, abram comigo ali, em 2 Coríntios, capítulo 8 agora, tem um versículo que eu acho que é a fotografia da nossa igreja. Eu falei isso na pregação que eu participei sobre oferta. E para mim é uma fotografia da nossa igreja. Eu acho lindo demais. 2 Coríntios, capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 6 e 7. Vou ler o 6 e o 7. Que a gente está falando de encorajar. No 6 está a palavra de encorajamento ali. Eu vou ler o 6 também. Na minha versão diz assim, estou lendo a NVT. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animassem a completar esse serviço de generosidade. Versículo 7, aqui eu acho que é a fotografia da nossa igreja. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que recebem de nós, queríamos também que se destacassem no generoso ato de contribuir. Acredito que nossa igreja tem muitos destaques, vários destaques, e graças a Deus o Senhor tem mantido também na generosidade, mas nós podemos nos destacar ainda mais na área da generosidade. Graças a Deus essa igreja tem grandes destaques. A palavra de Deus, eu conheço irmãos aqui que compartilharam comigo, que estão amando o tempo nessa igreja, por causa da qualidade que a palavra de Deus tem, né, que tem esse púlpito, graças a Deus por isso. Então, também para nos destacarmos na generosidade, no grande ato de contribuir.
Amém? Vamos orar por essas coisas. Pedir a Deus. Curve sua cabeça. Poderosíssimo Deus, nós te damos glórias e graças. Te agradecemos pela vida do Sandro, Senhor Deus, que tem trabalhado arduamente, de forma tão excelente como nós estamos recebendo suas informações e podemos ver seus trabalhos através das fotografias, do que a gente vê através aí da mídia, Pai, virtual, que a gente tem acesso. Graças a Deus por isso. Pedimos, Senhor Deus, e dentro dos pedidos dele, que o Senhor estruture ele com sabedoria, que dê estrutura para a liderança desses pastores, dos projetos que ele tem participado, dos custos financeiros que ele tem tido lá, que o Senhor possa atender ele, abençoá-lo, Pai, continuar abençoando, fortalecê-lo, dando coragem ao teu servo, ousadia na pregação, que cada coisa que ele fale, cada ensino que ele dê seja claro, Pai, alcance o coração das pessoas, dobre o coração daquele povo ali, Senhor Jesus Cristo, para te servir com fidelidade. Ajuda a nossa igreja, Pai, no ato da generosidade. Nos ajude a ser generosos, Pai, no tempo, nas finanças, em todo o tempo, Pai, de todas as formas, nos ajude a ser generosos, a ter um coração generoso, lembrando que a maior generosidade proveio já do Senhor. O Senhor deu seu Filho, seu único Filho, como um ato maior de generosidade. E com esse, Senhor Deus, com esse conhecimento, não é possível que os corações dos seus filhos se fechem. Por isso nós cremos que o Senhor trabalhará em nós, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Termine em nós, Pai, também nesse ato de generosidade, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos adorar o Senhor, dízimos e ofertas.
Tudo bem, povo de Deus? Amém. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Que bom que você chegou, estamos animados. Um abraço a quem nos acompanha aí pelo Face, pela internet. Obrigado a vocês que nos ajudam na transmissão. Olha, cresce cada vez mais o número de pessoas que participam do nosso culto, ainda que não presencial, mas de qualquer forma é muito bom saber que a palavra de Deus extrapola, sai daqui, não é verdade? E esse camarada aqui? Faltou cortar aqui o restinho do cabelo. Cadu é um querido nosso. Ele está terminando já seu curso de teologia, não é, Cadu? Ele ama muito missões, foi falado de missões. Ele foi um dos que viajou para a África, para Moçambique, com um grupo aqui de São Paulo, para dar um apoio para o Sandro, esse missionário que nós apoiamos lá na África. E recentemente, mês passado, o Cadu foi para o México, num projeto, um grupo foi falar do amor de Deus, lá no povoado do México. Ele tem missões aqui na veia, e depois de muito tempo, finalmente vai se casar. Oh, aleluia! Namoro demorado. Não foi? Uns 5 anos por aí que está namorando, a gente pegando no pé, finalmente tomou jeito de homem, vai se casar. 24 de setembro agora. Fez curso de palhaço e atua numa capelania. Qual é o hospital que você atua lá? Alguns hospitais que ele... Então, graças a Deus, né, por essa maneira de ter essa capacidade que Deus tem dado, só não vai fazer nenhuma palhaçada de corintiano aqui agora à noite, vai pregar a palavra de Deus. Então, ore pelo Cadu, é um querido nosso aqui, nos ajuda também aqui com os adolescentes, e que Deus abençoe a vida dele. Né? Eu quero orar por ele agora, com você também. Senhor, obrigado pelo Cadu, obrigado pela maneira como o Senhor tem usado a vida dele em missões, atingindo desde crianças e até com experiências transculturais. É tão bom saber, Pai, que o Senhor tem mobilizado corações para irem além, para serem testemunhas em vários lugares. Obrigado pela vida do Cadu. Abençoe os preparativos do casamento dele com a Grazi, que venham somar forças, que venham ser muito, muito frutíferos, muito unidos, como uma família forte, que vai abençoar ainda mais na expansão do teu reino. Oramos agora por ele, que ele seja investido do poder do Espírito Santo, para que o raciocínio dele flua com clareza, que nós acompanhemos a tua palavra, conferindo e sendo edificados por aquilo que vamos ouvir. Que ele seja cheio da autoridade que vem do Senhor, que seja a voz de Deus agora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graças a paz, amém? Amém. Então vou falar rapidamente sobre a viagem do México, 3 minutos. México, o projeto desse ano, foi no estado de Durango, cidade de Durango também. Pode ver que eu estou trajado como um legítimo mexicano. Não? Pode passar a foto. Essa foi a equipe, o pastor Raul Nogueira, que alguns conhecem aqui, a esposa e a filha dele também, 2 jovens, e eu que não sou mais tão jovem assim, 6 pessoas, e a irmã Norma, que nos recebeu lá no México. Pode passar? Eu posso passar, então tá. Funciona. Essa foi uma das escolas, na verdade não é uma escola, é uma ONG, que a gente fez um trabalho lá, tem por volta de 70 crianças, esse aí já era no final do trabalho, algumas delas, e aí uma das igrejas do México faz um trabalho com essas crianças. Então tem um grupo lá de voluntários, que auxilia eles, e eu fui lá como palhaço, só que tem um problema nesse trabalho. Um dos pastores, que foi o que me convidou, ele ama o trabalho com as crianças, mas na igreja dele, os outros pastores não querem que essas crianças vão para a igreja depois. A preocupação é que vai tirar a ordem da igreja, que vai bagunçar. Então o pensamento dele, orem por isso, é de formar uma congregação ali onde tem esse lugar aí que chama comedor, que é o refeitório deles, tem algumas salas de aula também, e a ideia dele é montar uma congregação ali, porque são 70 crianças que estão de segunda a sexta ali, tendo reforço escolar, estudo bíblico, mas que não tem uma igreja para congregar. Que coisa, né, irmão? Pode passar. Você foi falar que eu sou palhaço agora? Pode passar, Cadu. Estou falando comigo mesmo, irmãos.
Essa foi uma das comunidades que a gente foi. Esse primeiro dia eu fui a paisana, não estava de palhaço, mas não adiantou muito. 5 minutos estava brincando com as crianças lá e juntou um aglomerado de crianças. A igreja, uma das igrejas que trabalhou com a gente lá, faz o trabalho com essas crianças. E esse grupo de crianças tem uma realidade muito dura, que a gente ficou sabendo depois. E aí quando eu fui a segunda vez lá na outra semana, era difícil lembrar disso, mas tinha que ser feito o trabalho. Cerca de 80 a 90% dessas crianças, desse grupo, eles sofrem abuso em casa. Abuso às vezes de familiares, ou são abusadas, ou abuso físico mesmo, são espancadas. Então a igreja trabalha com eles e eles relatam isso. Uma realidade muito difícil desse lugar específico, dessa comunidade lá em Durango. Pode passar. Nessa mesma comunidade, esse dia eu ajudei na aulinha das crianças, só que mais no apoio. Na outra semana eu achei que ia ser a mesma coisa, e aí quando eu cheguei ela falou, pode dar sua aula, o que você precisa de material? E aí imagina, eu que falo um portunhol, nem o português eu não falo direito, falo um portunhol enrolado, mas eu consegui dar aula. Acho que eles entenderam, eu espero. Mas eu tive uma auxiliar também, que era filha do missionário de 6 anos, que me ajudava com algumas partes para interpretar. Olha só, 6 anos, e me ajudou, foi minha intérprete lá. Eu posso passar, eu sei. Esse foi o hospital que a gente foi visitar, nós fomos 2 vezes, com 2 igrejas diferentes. O trabalho é diferente do que eu faço aqui no Brasil, nos hospitais, porque ele é feito fora do hospital. Pessoas de cidades próximas vão até lá, porque as condições de saúde são muito difíceis no lugar onde eles moram, e em Durango é um pouco melhor. Só que eles vão até lá e não tem onde ficar. Então eles acampam no hospital, ficam semanas lá, às vezes não tem o que comer. E aí a igreja, são 2 igrejas, que eu fui uma semana com cada uma dessas igrejas, eles vão até esse local, esse hospital, eles levam comida e eles falam do evangelho. Aí esse dia eu estava de palhaço, e aí eu fui a outra semana, não estava de palhaço, mas também não adiantou, porque a primeira mãe que olhou falou, ô palhaço! Quem pensa que viagem missionária é só sofrimento, os adolescentes aqui, sempre quando a gente vai em viagem missionária é só salsicha com arroz, salsicha com macarrão, salsicha com salsicha. Eu tive no último dia, olha esse camarão, irmãos. Camarão recheado com queijo, envolvido no bacon ainda. Eu escutei até os... Esse camarão, ele tem muito a ver com o que a gente vai pregar hoje aqui. A gente vai falar, o pastor Edgar falou pela manhã, uma das partes do nosso testemunho, não é isso? E isso é fruto disso, eu vou explicar por quê. Uma das famílias que morava do lado da irmã... Olha só quem está aqui hoje. A mãe da Pátia. Depois eu te dou um abraço, hein? Só eu que paro para dar um oi assim, não é normal acontecer isso no culto? Tá bom, então o Luana, oi também. E aí essa família, a filha deles era cristã, uma serva de Deus, ela já faleceu, e o pai, ele ia às vezes na igreja, mas ele não era cristão. Antes da filha falecer, ele tinha um problema, porque ele é uma pessoa muito rica lá, muito rica. Ele foi cônsul por muitos anos do México em Portugal, e aí ele acha que as pessoas vão se aproximar dele só pela questão financeira. Então ele geralmente fica isolado, ele não gosta de se misturar muito. Tem até alguns grupos de missionários que vão 3 vezes por ano lá, nesse mesmo lugar que a gente ficou na irmã Norma, e quando não tem lugar para ficar na casa dela, ele cede um chalé que ele tem, o chalé que é o tamanho da minha casa, o chalézinho dele, imagina a mansão. E aí eles ficam lá, mas ele não se envolve com o grupo, ele não conversa quase, ele cede o local simplesmente, mas ele não se envolve, e geralmente ele fica isolado. E essa filha dele, ela tinha 26 anos, se eu não me engano, e aí ela pegou câncer. E aí uma das pessoas de uma igreja que ela ia, nessa questão que a gente tem, né, de querer falar que a pessoa vai ser curada, e Deus pode fazer isso, mas nem sempre é a vontade dele. E aí falaram para isso, e ele, como não cristão, ele ouviu isso e se segurou nessa esperança. Falou que não, Deus falou que ela vai ser curada,
mas ela não foi curada. Ela melhorou, ela casou e depois de alguns meses ela faleceu. E aí ele ficou mais fechado ainda para o Evangelho, porque ele entende o quê? Se Deus falou através da pessoa, e aí? E ele ficou mais isolado ainda. Quando a gente estava lá, ele estava dessa maneira. Só que com o testemunho do pastor Raul, ele chegou lá, começou a conversar, e aí ele começou a se aproximar. Geralmente quando falava alguma coisa da Bíblia, ele já pegava e saía, e ele ficou lá ouvindo, e nos dias que a gente esteve lá, ele ia sempre nos visitar, levou flores para a gente, e esse último dia ele levou a gente para almoçar no melhor restaurante, no melhor hotel lá de Durango. Olha que coisa, que chato, irmãos. E aí as pessoas olhavam e falavam, eu não consigo entender o que está acontecendo com ele. Ele geralmente, né, repudia e fica longe, mas ele começou a acompanhar, ele foi no culto com a gente no último dia, na última igreja que a gente foi, e é essa questão do nosso testemunho também que atrai as pessoas. Por isso que eu coloquei essa foto. Aí depois, esse camarão antes dele, na verdade, eu comi isso aqui, ó. É. Normal, né? Quem nunca comeu escorpião aqui? Quem comeu, levanta a mão. Esse não é um prato típico, não é costume deles comer, algo exótico, mas daí tinha lá, e depois eu descobri, inclusive, que o dono era sobrinha da pessoa que eu estava na casa, era sobrinho. E ela falou que nunca comeu lá, né? Então era um taco com escorpião alacrã, que é o escorpião mais venenoso que tem. Se ele picar você, são 8 horas, aí se não tomar um antídoto, tchau. Mas ele estava tratado, bonitinho, eu estou vivo. Não sei se eu estou bem, mas eu estou vivo. E aí eu comi esse taco de alacrã. E aí para mostrar como eu fui bem recepcionado, muito querido lá no México, o índio com a faca no meu pescoço. Na verdade foi um dos passeios que a gente fez, era uma cidade cinematográfica, vários filmes foram gravados lá, do John Wayne, o pessoal que gosta, né, de Velho Oeste, meu pai gosta muito, alguns filmes recentes também, então foi um passeio que a gente fez, estou aqui são e salvos. São e salvo, que salvo. Então eu gostaria que a gente lesse o texto que a gente leu de manhã, está no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 1 a 10. Livro de Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Posso ler? Diz assim: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes em tudo. Seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, e a procurarem agradá-los, e não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim
tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Amém? Nesse texto que a gente leu, eu vou destacar 3 coisas. E a primeira delas é a necessidade que nós temos de aprender. A necessidade que nós temos de aprender sempre. A necessidade que nós temos de aprender a sã doutrina. Ele começa exortando, então, e falando para Tito para ensinar isso, para ensinar a sã doutrina. Ele vai falar alguns grupos que precisavam aprender sobre isso. E aí ele vai falar sobre os homens mais velhos, sobre os idosos. O pastor Edgar falou de manhã que é diferente do que a gente entende hoje como homens mais velhos. A média de idade deles era menor do que a nossa. Então, um jovem, casado, que inclusive vai fazer parte desse grupo daqui 4 semanas, não sei se eu poderia ser chamado de idoso, então. Eu espero que não. E aí é o primeiro grupo que ele fala que precisava aprender. Se Tito tinha que ensinar algo, eles que tinham algo para aprender. Ele fala das mulheres também mais velhas, ele fala das mulheres jovens, ele fala dos jovens, dos homens, ele fala dos escravos, ele fala de vários grupos que necessitavam aprender, que necessitavam conhecer essa doutrina. E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse hoje é a necessidade do estudo, do aprendizado, de conhecer mais, de aprender mais de Deus, de conhecer as sãs doutrinas, a necessidade que a gente tem de aprender. Mas me parece que com o passar dos anos, a gente perde um pouco dessa consciência que a gente precisa aprender. É mais fácil quando a gente é novo, quando a gente é criança, saber que a gente tem que aprender, tem que ir para a escola, e tem muitas coisas ali para ouvir. Ou quando a gente acaba de se converter, que a gente tem que aprender muitas coisas e geralmente tem aquela sede, né, de estar aprendendo e de estar na escola dominical e conhecendo mais. E são coisas que são novas para a gente. E a gente se entrega àquela necessidade, e a gente começa a buscar e a ter curiosidade. Só que depois, parece que a gente acha que já sabe das coisas, né? Parece que a gente não tem mais tanta necessidade de aprender como tinha lá atrás. Esse texto nos mostra o contrário. Ele já começa mostrando homens que eram maduros, mas que precisavam aprender também. Eu lembro quando eu era mais novo, eu trabalhei no IBGE, a primeira vez, trabalhei 2 vezes no IBGE, e a primeira vez eu trabalhei no censo. E aí era um concurso temporário, e aí a minha parte era dar treinamento para licenciadores. Quando eu fui dar o treinamento, eu tinha 20 anos, ia fazer 20 anos, na verdade. E aí, quando eu cheguei na sala, a gente teve treinamento primeiro, e quando eu cheguei na sala para dar o treinamento para licenciadores, eram a maioria das pessoas mais velhas do que eu, pessoas que eu conhecia do bairro, a tia da locadora, nem tem mais locadora agora de videogame, né? Que eu ia lá desde pequeno, e aí eu ia dar aula para eles. Mas eles tinham algo para aprender. Eu fiquei, temeroso, tremendo ali, era eu e uma outra professora, eu falei, olha, começa a dar aula, quando eu ficar mais à vontade, aí eu vou dar aula também. E a gente tem essa coisa. Como que eu vou ensinar para alguém mais velho alguma coisa? E a pessoa que é mais velha, às vezes ela pensa também, o que eu tenho para aprender com Cadu, por exemplo, com um palhaço novo, ou com uma criança? O que eu tenho a aprender? Mas Paulo entendia a necessidade que eles tinham de aprender. Paulo entendia que Tito também precisava continuar estudando a sã doutrina, precisava conhecer as Escrituras. Todos nós precisamos aprender mais e mais de Deus. Todos nós temos a necessidade de conhecer mais a Deus. Todos nós temos a necessidade de saber o que as Escrituras falam para a gente. É uma necessidade do ser humano de conhecer mais. E pensando em Deus, o nosso conhecimento dele nunca vai ter fim. Porque Deus é infinito. E quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho para conhecer. E quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu tenho para conhecer. Então não adianta eu achar que eu já sei tudo. Muito pelo contrário. O aprendizado é algo que a gente vai ter
por toda a eternidade. E a gente cantou nessa noite, eu só quero estar onde tu estás, não é isso? A gente tem esse desejo realmente de estar aos pés de Cristo, aprendendo mais dele, e aprendendo para sempre, entendendo para sempre quem ele é. Não só no começo da nossa fé isso é gostoso, mas é gostoso quando a gente pode aprender isso todos os dias. Quando a gente não perde essa alegria de estar aos pés de Cristo, aprendendo mais. E todos nós precisamos aprender em várias áreas da nossa vida. E aí ele vai falar um pouquinho sobre o que eles precisavam aprender. Mas nessa primeira parte, eu queria que ficasse gravado. É que não importa se você é criança, adolescente, adulto, jovem adulto, idoso, todos nós temos algo a aprender. Todos nós temos a necessidade de continuar aprendendo. Todos nós precisamos conhecer o que a Bíblia nos diz sobre diversas áreas da nossa vida. Como eu posso saber? Como proceder? O que seria um casamento cristão? Como que eu vou escolher alguém? Aonde Deus quer que eu sirva? E aí os jovens vão falar, né? Mostrou o vídeo, vai ter um estudo depois sobre a nossa missão. Como que eu posso entender, então, qual é a minha vocação? Como eu posso entender para que eu fui criado se eu não tenho o desejo de aprender mais e mais de Deus? Se eu não tenho o desejo de me debruçar sobre as Escrituras e ver aquilo que ela diz para mim, do que eu tenho que fazer, de quem eu sou, para onde eu vou. Que a gente tenha sempre o desejo de aprender mais. Que a gente possa ser como um desses grupos que vai receber o ensino e de maneira alegre, por estar aprendendo mais de Deus. E esse aprender, a gente vai caminhando para a segunda parte agora, é mais do que um aprender teórico. Esse é um outro problema. Nossa sociedade hoje, de alguns anos para cá, ela dividiu esse conhecimento teórico do conhecimento prático. E aí, quando você fala de conhecer um assunto, é simplesmente porque você já ouviu sobre aquele assunto. Mas conhecer, aprender, vai muito mais do que você ouvir sobre um assunto. Ele está ligado a você ouvir e praticar. Para falar que eu conheço alguma coisa, eu preciso viver aquilo. E isso era uma coisa que era muito clara. Mas para nós hoje, não é tão claro assim. Às vezes eu não pratico, mas eu falo que eu conheço simplesmente porque eu conheço a teoria acerca daquele assunto. Porque eu conheço algumas verdades ou algumas frases sobre aquele assunto. Não, então eu conheço. Não é isso. Esse é aprender que a gente precisa. É o aprender prático. E aí vem a minha segunda parte. Então, deixa eu só ler aqui a parte do versículo que eu tinha colocado. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ele falando para Tito. Fale o que está de acordo com a sã doutrina, porque eles precisam aprender. Eles precisam estudar. E a parte de baixo eu coloquei pequena ali, não consigo nem enxergar. Olha, que bonito um coral. Todos nós temos muito a aprender, é isso? Além de palhaço, é cego, né? Aliás, são as iniciais do meu nome. Se você pegar Carlos Eduardo Gonçalves de Oliveira, C de Carlos, E de Eduardo, G de Gonçalves e E de Oliveira é cego. Então vocês podem me compreender se não conseguir ler, já veio do meu nome, tá? Embutido. A segunda parte, que está ligada com o que eu estava falando agora, é o exemplo. Então ele vai falar da necessidade, e é isso que era o ensino dele para aquele grupo, que eles precisavam viver aquilo e ser exemplo em algumas coisas. Eu vou estar lendo aqui, mas essa parte, talvez seja uma das partes mais importantes desse texto. O mundo, ele está esperando para aprender algo, mas ele está esperando para aprender algo que nós tenhamos na nossa vida. A gente precisa viver o que a gente prega para que o mundo possa olhar e considerar isso. É uma das palavras utilizadas no texto também, de respeitar, de ter em consideração, para o mundo olhar e falar, olha, faz sentido. Ele precisa ver que nós estamos buscando viver aquilo que a gente prega.
O mundo está cansado de discurso vazio. E que bom que na nossa igreja a gente tem tantos exemplos de pessoas que estão indo nos pequenos grupos, se doando, estão dando aula, estão indo em viagens missionárias, estão procurando viver o Evangelho, com as falhas que nós temos por ser pecadores. Que bom, porque o mundo aí está cansado de olhar e ver falta de coerência. A pessoa que fala uma coisa e vive outra. Mas nós somos chamados para viver isso que a gente prega. Deixa eu ler no texto aqui. Então ele fala primeiro: entre os homens mais velhos, ensinem a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Primeiro conselho para aqueles homens: ensine eles, para que eles possam ser exemplo nisso, para que eles possam ser pessoas moderadas, pessoas que têm cuidado com a sua maneira de viver, têm cuidado com aquilo que faz. Ensina eles a ser digno de respeito. Por que alguém vai achar que eu mereço algum respeito se eu não mostrar realmente que a minha conduta é coerente com aquilo que eu falo? Como que eu vou esperar respeito das pessoas aí fora olhando para mim se a minha conduta não está de acordo? E ele fala também para ser sensato. Essas palavras vão ser encontradas, começa aqui falando para os homens mais velhos, mas respeito, moderação, vai ser encontrada depois quando fala para os outros grupos também. E ela é repetida de maneira proposital, porque a nossa vida, as nossas atitudes e as nossas palavras, elas têm que ser moderadas, elas têm que ser prudentes, elas têm que ser cuidadosas, ela tem que mostrar aquilo que a gente fala através do nosso discurso. Então, se eu falo do amor, a minha palavra tem que ser uma palavra amorosa. Se eu falo do perdão, eu tenho que agir dessa maneira. E é isso que Tito está aconselhando. Olha, fala para eles, né, não serem como o exemplo que a gente tinha lá dos cretenses, né? Pessoas preguiçosas, glutões, não. Vocês têm que viver de maneira diferente. Vocês têm que ter uma conduta diferente. Não porque essa conduta vai salvar vocês, a salvação é através da graça, mas é uma consequência de alguém que foi salvo. As pessoas aí fora estão esperando para ver em nós, buscando em nós um modelo, um padrão para ser vivido, um padrão de relacionamento. Eles estão destroçados, esperando para ver em nós o exemplo disso. Mas aí nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que viver aquilo que a gente prega. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte, que às vezes a nossa atitude, ela fala tão alto, ela grita tão alto, que as pessoas não conseguem escutar aquilo que a gente fala. E é verdade. Às vezes, se eu falo uma coisa e minha vida mostra outra, a pessoa fala: Cadu? Estou dando um exemplo só, irmãos, por favor. Aquele caloteiro? O Cadu, aquele preguiçoso, talvez esse se encaixe. E aí, quando eu vou falar outra coisa, eu falo: não, mas é o Cadu que está falando, já não vai dar nem atenção. Lembra que eu falei do pastor Raul? E aí aquela pessoa que se aproximou, foi porque começou a ver algo diferente na vida dele. Se aproximasse e visse que ele prega uma coisa, mas é totalmente diferente. Será que ele ia vir, se abrir e estar disposto a ouvir um pouco mais do Evangelho? Mas esse conselho é também porque é uma coisa que é possível da gente fazer em si. É possível nós sermos bons exemplos. É possível, no meio de uma geração que está com os valores totalmente invertidos, a gente mostrar algo diferente. A gente mostrar que sim, nós temos pecados, nós somos falhos, mas a gente procura viver aquilo que a gente prega. É isso que a gente precisa ver em nós. É isso que precisava ver naquele grupo de homens mais velhos. É isso que precisava ver no grupo das mulheres, que não fossem escravizadas a muito vinho, né, ou qualquer outro prazer que fica presa naquilo, que não ficasse de casa em casa, com fofoca. Eu sei que não tem isso por aqui, né? Uma risada aí que foi comprometedora. Estou brincando. Era uma coisa que era comum na época. E às vezes na sociedade também é. Espero que na nossa igreja não. Pelo menos, se for feita, é bem por baixo dos panos, que eu não escuto muita coisa, não.
Mas, não, elas deveriam viver para aquilo que elas foram criadas. Então, elas deveriam ensinar outras mulheres, mulheres mais jovens. Olha a tarefa que elas tinham. E aí, depois do próximo ponto, eu vou falar um pouco sobre essa questão, porque isso tem muito a ver com o discipulado também. Ele fala para exortar as mulheres mais novas para ser bondosas, para amarem seus maridos. Como eu disse, é um modelo que talvez está perdido por toda a sociedade. Homens que às vezes não se preocupam em ser exemplo nas suas casas. E a gente pode estar sendo exemplo para que eles possam ver em nós isso e queiram mudar. Mulheres também, que às vezes têm muitas coisas que colocam na frente como necessidade e deixam de lado a questão de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu esposo. Esse é um convite para que aquelas mulheres pudessem ensinar para mulheres mais novas a maneira de viver, uma maneira que agradasse a Deus, uma maneira que fosse coerente com aquilo que elas pregavam. Ele fala também dos escravos, que é algo que não é tão comum na nossa cultura, praticamente não existe, mas era algo muito comum naquela época. Mas a gente pode aplicar também para qualquer relação que a gente tem de trabalho, com autoridades. Que todos nós temos, né, um chefe, ou um professor, ou uma figura de autoridade, alguém que a gente tem que respeitar. Mesmo que você tenha um trabalho voluntário apenas, tem alguém a quem você responde, da sua empresa, da sua escola. E ele traz algumas orientações, primeiro para que eles não fossem respondantes, né, de ficar reclamando e respondendo, e segundo, para que não roubassem eles. Esse pedido dele é para que eles tivessem uma conduta que fosse um exemplo. Para que as pessoas pudessem olhar e falar, olha, eu realmente não faço o que eu deveria com ele, mas mesmo assim, ele é muito honesto nas coisas que ele faz. Por quê? E isso levasse a conhecer a Deus, saber que essa era a razão. Esse é o motivo das nossas vidas. Não importa o que a gente faça, a gente tem que fazer com excelência, o melhor, como se fosse para Deus. Mas a pessoa que eu respondo no meu trabalho é injusta. Como eu disse, e o texto nos ensina, é como se fosse para Deus. Você faz e glorifique, e isso vai servir de testemunho. Então, não tem essa desculpa. O ensino aqui não é, olha, se seu chefe for um bom chefe, aí você vai e também entregue para ele aquilo de direito. Não. O que está escrito aqui é que eles deveriam se submeter em tudo aos seus senhores. E nós devemos nos submeter em tudo, por amor a Deus. Por amor a Deus. Para que daí as pessoas olhem para nós e falem, olha, não tem nenhum sentido lógico dele fazer isso. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria o contrário. Eu ia fazer só o necessário mesmo, eu ia roubar do tempo que eu tenho na empresa, mas mesmo assim, mesmo ele ganhando pouco às vezes, ou ele sendo maltratado, ele me trata bem. Por que disso? Ele não me responde. E aí isso faça entender que o motivo é simplesmente por amar a Deus. Esse nosso testemunho tem um impacto muito grande com as pessoas aí fora. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão observando. E nós temos que fazer a nossa parte. No bairro onde eu moro, já aconteceu algumas vezes aí um exemplo bom. Eu tenho dos dois lados. Tenho exemplos bons e exemplos ruins. E momentos que eu não dei o testemunho na maneira que eu deveria dar. Mas hoje eu vou falar um exemplo bom. Porque eu estou falando aqui, eu vou ficar falando mal de mim hoje, esse dia. Tem lógica, né? Estou brincando, eu falo os exemplos ruins também, mas eu vou usar um exemplo. Algumas pessoas lá me conhecem, então desde que eu me converti, e algumas mudanças que tiveram na minha vida, tem muito ainda para acontecer, mas uma delas é que eu era uma pessoa muito briguenta, e as pessoas mais antigas lá me conhecem por isso. E aí depois que eu me converti, isso foi uma das coisas que mudou. E eles acompanham também, às vezes, a viagem missionária, por exemplo, eles acompanham pelo Facebook, eles veem algumas coisas, algumas atitudes minhas. E já aconteceu, por exemplo, eu estou chegando em casa da igreja
E aí uma vizinha minha pegar e me chamar e pedir para mim ir lá na casa dela, vem aqui orar por mim. Né? E estava ela, filha, família. Ou então de parar e falar, olha, a gente acompanha o trabalho que você faz. Ou de ver alguma situação, por exemplo, de briga, que alguém me provocou isso anos atrás, quando eu era novo convertido ainda, mas eu não reagi, que era normal de fazer antes, e falar, nossa, como que você conseguiu ficar sem reagir? E essas coisas atraem as pessoas. Atraem as pessoas. Mas porque eu tenho algo de bom em mim? Muito pelo contrário. Porque aquilo que eu tenho de bom em mim é Cristo. Eu não tenho nada de bom em mim mesmo. Mas eles veem isso, eles enxergam essa mudança. Eles entendem que isso é por causa do meu amor a Deus. Entende a importância do nosso testemunho? Pessoas que às vezes eu nem imaginava que me chamam para entrar, para orar, para conversar, ou para comentar de algo que eu fui, que eu fiz. E aí isso me traz oportunidade de falar do Evangelho para elas. Se eles veem um pouco de coerência na minha vida, isso me traz oportunidade de falar do amor de Deus para elas. O contrário também é verdadeiro. Então, quando ele vem a falar, para ele ensinar isso, para que eles pudessem ser exemplo, é justamente por isso. Porque as pessoas estão esperando para aprender, mas elas querem aprender também com as nossas vidas, com aquilo que a gente faz de maneira prática. O Evangelho não é teoria. Cristo é a própria palavra que se fez carne, é o Logos. A verdade é uma pessoa. O Evangelho é uma pessoa. Então, o cristianismo é relacional. Eu preciso me relacionar com as pessoas e mostrar através da minha vida aquilo que eu falo. Não tem sentido se for diferente. E a terceira parte. Eu demorei muito, e saiu isso? Sim, eu falando. A terceira parte é o ensino. Ensine os homens mais velhos, ensine as mulheres mais velhas, encorajem os jovens, ensine os escravos. Essa palavra ensino, encorajar, orientar, que ele fala para jovens também, ela aparece todo o tempo nesse texto. Então ele fala sobre a necessidade de aprender, ele fala sobre a necessidade de ser exemplo, e ele martela várias vezes a necessidade de você ensinar outras pessoas. Aprenda, seja e ensine outras pessoas a serem. Ele fala da necessidade de Tito ensinar homens mais velhos, ensinar mulheres, como a gente falou, jovens, escravos. Nós devemos aprender sempre sobre o Evangelho. Nós devemos viver e nós devemos ensinar isso. Mas aonde eu vou ensinar? Eu vou ensinar o Evangelho na minha casa. Agora, como eu vou casar com a minha esposa, nossa família, nosso grupo familiar, é um dever meu estar ensinando. Depois a gente vai ensinar para os nossos filhos. A gente pode ensinar na igreja. A gente pode ensinar quando a gente faz uma viagem missionária para outros grupos. Mas nós temos a tarefa de ensinar a outras pessoas. Percebe uma coisa comigo? Que Paulo estava ensinando algo a Timóteo, falando para ele ensinar. E Paulo, que ensinava a Timóteo, falava para ele ensinar a outras pessoas, jovens, idosos, e preparar as pessoas para que ensinassem outras pessoas. Vocês perceberam isso? Paulo, que ensina a Timóteo a ensinar outras pessoas a ensinarem outras. Isso parece muito com o modelo de discipulado. Isso parece muito com aquilo que a gente pode fazer através de pequenos grupos. Quando a gente está mais próximo das pessoas. Você ensina alguém e você ensina para que essa pessoa possa ensinar outra. E mais do que isso, para que ela possa preparar a pessoa para ensinar outra pessoa. Então são níveis de maturidade, é isso que ele fala nesse texto de Tito. É isso que ele está aconselhando e exortando a Tito. Então, primeiro, Tito aprendeu, depois ele se tornou um professor, não é isso? Ele vai e ensina. Depois de aprender e ser professor, ele vai preparar uma outra pessoa. Então, ele aprendeu, ele ensinou, ele preparou um outro professor,
Mas tem um quarto passo. Além de aprender, ensinar e de preparar um professor, ele vai preparar um professor de professores, um mestre de mestres. Ele fala aqui para as mulheres, deixa eu pegar a parte do texto. Acho que está na outra versão que eu tenho aqui, que ele coloca como mestres. Deixa eu ver. Isso, mestres do bem, isso mesmo. Ainda bem que tem um pastor São Paulino para me salvar aqui. Mestras do bem. Isso é importante, irmãos, porque primeiro que às vezes a gente perde esse desejo de aprender, né? Já perde do primeiro passo. Às vezes não, a gente vai e a gente ensina outra pessoa. E a gente até ensina a outra pessoa, tem que falar do amor de Deus também preparar. Mas o ideal é que eu prepare alguém não só para ensinar outra pessoa, mas para preparar professores também. Né? Esse é um trabalho de discipulado. Você preparar pessoas capacitadas não só para ensinar, mas para preparar outros mestres. Essa era um ensinamento muito importante ali de Paulo para Tito. E aí os 3 pontos que a gente colocou. Já caminhando para o final. Então, estudo, exemplo e ensino. Aprenda. Não se canse de aprender. Como cristão, você tem que aprender sempre. Como cristão, você tem que conhecer cada vez mais a Deus. Segundo, seja aquilo que você prega. Ensine como seu exemplo. Estudo e exemplo. Para que o mundo possa ver coerência naquilo que você fala. Para que o mundo possa ver diferença. Eles eram exortados para que eles fossem diferentes daquela sociedade que eles estavam inseridos. Nós também precisamos disso. Como que a gente fala do amor se a gente não ama? Como que a gente fala que tem que falar de Cristo se a gente não fala? Como a gente fala de atender o necessitado se eu não atendo? Como que eu posso ter um discurso que está divorciado, separado da minha prática? E a terceira coisa, ensine aquilo que você aprendeu e aquilo que você está vivendo, está procurando viver. Ensine outras pessoas, prepare outras pessoas, capacite outras pessoas. Não é isso que a gente procura fazer nos pequenos grupos? Não é isso que a gente procura fazer no nosso ambiente familiar? Então, vocês todos que estão aqui nessa noite, têm esse privilégio de poder participar desse processo, de poder ensinar outras pessoas, de poder continuar aprendendo de Cristo, de poder viver esse evangelho que faz tanta diferença para pessoas aí fora. E eu vou finalizar. Tem 2 minutos? 5? Olha, o pastor está generoso hoje. Deve ter ensinado sobre generosidade e está vivendo também. Que coisa linda. Eu vou terminar com 2 histórias rápidas que mostram isso. Da questão do ensino, e a gente não tem controle do que esse ensino vai fazer, porque, na verdade, a gente tem essa obrigação de pregar, de ensinar. O resultado disso não é obrigação nossa, é de Deus. O resultado disso é Deus que faz, não somos nós. E aí, uma dessas histórias eu ouvi nessa viagem do pastor Raul Nogueira. Uma delas. Ele tem a sogra dele, e ele evangelizou ela por muito tempo. Quem conhece o pastor Raul Nogueira sabe que é uma pessoa que tem o dom do evangelismo, né? Onde ele chega e está falando do amor de Deus, e muitas pessoas se convertem. Todos nós temos o chamado para evangelizar, mas algumas pessoas têm essa facilidade maior. E ele é uma pessoa assim. Mas a sogra dele, ele pregava, e ela nunca aceitava Cristo. Como eu disse, a nossa tarefa é pregar, não é convencer. O Espírito Santo que convence, não é a nossa parte. Mas aí um dia, ela chegou em casa, e ela foi contar que ela tinha se convertido. E aí ele foi perguntar como. E ela falou que ela estava no hospital, e aí uma pessoa falou de Jesus para ela, e ela se converteu.
E aí ele foi nesse hospital curioso para saber. E aí quando ele chegou no hospital, ele conversou e falou, olha, tem uma moça que vem aqui, ela trabalha com capelania, então ela vem, ela canta, ela ora e ela conversa com as pessoas aqui. Toda semana ela está aqui. Se você vier aqui, hoje não é o dia, mas se você vier no dia que ela está aqui geralmente, você consegue conversar com ela. E ele foi. Aí quando ele chegou lá, falou, olha, o rapaz falou, ela está aqui, no outro andar eu vou chamar. E aí ele foi conhecer. Sabe quem era aquela moça? Era uma menina que ele tinha evangelizado a família. Aquela menina, criança, aceitou a Cristo. Ela cresceu, foi trabalhar com capelania e ela foi o instrumento utilizado por Deus para falar do amor de Deus para a sogra dele. A gente não tem controle sobre isso, irmãos. Ensina outras pessoas que vão ensinar as outras. E olha só, num hospital também, uma história. Uma história no hospital de um palhaço. Ele fazia visitas, né, nesse hospital. E aí no quarto que ele entrava, nesse quarto tinha 2 pessoas ali sempre. E um deles, primeira vez que ele entrou, cobriu a cabeça. Não quero saber desse negócio de palhaço. Cobriu a cabeça. E o outro interagiu com ele, brincou. E ele voltava semana após semana, o outro com a cabeça coberta. E ele interagia com o outro. Até que um dia ele chegou no hospital, quando ele passou, falou, não vou nem falar com esse aí, não quer saber de mim, né? Passou direto e a outra cama estava vazia. E aí quem trabalha no contexto de hospital sabe que isso geralmente representa, né? E realmente era aquilo, ele tinha falecido. E aí ele saiu do quarto voltando, quando ele foi sair, o rapaz da outra cama, ele pega e chama ele. E aí, vem cá, o que esse cara quer comigo agora? E ele vai lá. Aí ele falou, você veio procurar fulano, né? Mas ele faleceu. Eu percebi. Então, mas eu queria te falar outra coisa. Você vem sempre aqui, e todas as vezes que você vem, eu não te recebo direito, me cubro e tal, mas é porque eu fiquei sem graça a primeira vez, depois não sabia como fazer isso. Mas a única visita que eu tenho é a sua. Semana após semana eu aguardo você me visitar. E às vezes você estava brincando com outra pessoa, eu estava aqui rindo também. Você não imagina a importância disso. E aí ele se emocionou. Eu não sei se esse palhaço era cristão. E ele se emocionou e a gente tem uma coisa com a gente. Você está fazendo trabalho de palhaço, você procura não chorar na frente da pessoa. Então ele pediu licença e foi no banheiro, né, emocionado, chorou e voltou. Alguns minutos depois. Quando ele volta, já não estava mais outro rapaz também. Tinha acabado de falecer. Foi os últimos minutos. Só que para nós, irmãos, muitas vezes a gente não vai ter esse último minuto para saber, a gente não sabe o que Deus vai fazer através da nossa vida. Mas não importa, o importante é a gente fazer. Independente eu não preciso ver o resultado daquilo. Não sou eu que faço, é Deus através da minha vida. Então eu não tenho que me preocupar. Algumas vezes, por misericórdia, Ele permite que eu veja. Mas nem sempre. Em janeiro eu estive no Uruguai, e aí eu vou encerrar, e o pastor que estava lá no Uruguai era fruto do trabalho do missionário que estava lá agora. Esse missionário esteve lá há quase 20 anos atrás, ficou por um tempo, evangelizou uma família. E dessa família, um menino cresceu e veio para o Brasil para estudar, se preparar e voltar lá para ser pastor. E aí esse missionário agora, ele voltou, depois de tempo no Uruguai, ficou no Brasil por mais de 15 anos e voltou para lá. Quando ele volta lá, ele tem essa notícia daquele menino que era uma criança e que cresceu e que estava ensinando outras pessoas. Todos nós somos chamados para isso, para glorificar a Deus, edificando vida, ensinando pessoas que estão conosco na igreja e falando essa doutrina para aqueles que não conhecem, evangelizando também. Todos nós temos que sempre aprender. Todos nós temos que ser exemplo e viver com a nossa vida. E todos nós temos que ensinar. Irmãos, eu falo para vocês, quando vocês estiverem vivendo isso, quando eu estiver vivendo isso, vocês vão ver as coisas que Deus pode fazer através das nossas vidas. Assim como Ele usou Tito para ensinar, Ele usou essa passagem para nos ensinar também esse domingo. Que a gente possa saber que cada um tem um lugar, cada coisa tem o seu lugar. E no nosso papel, que a gente venha desempenhado. Essas palavras estão sempre nesse texto. Ensina, seja exemplo, seja moderado,
Que isso possa purificar a nossa mente. Que as pessoas possam ver o Evangelho prático. Que eu vivo aquilo que eu prego. Que eu procuro viver. E que isso possa transformar vidas das pessoas à nossa volta, da nossa família, da nossa comunidade. E é onde Deus nos colocou, no nosso jardim. Vamos colocar em pé, sentado. A vida nos fazem sonhar. Sentindo feliz na natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. De todos os lugares, mais bonito fica onde fico, meu coração, com meus pés no sol.
Hoje pela manhã eu estive juntamente com um grupo de irmãos aqui, lá na Casa de Recuperação Hora do Altíssimo. Nós vamos levar as doações, né, dos irmãos. E impressionante a gratidão daquelas pessoas ali. Hoje foi um dia de festa, um dia onde nós celebramos juntos as ordenanças. Lá teve, além da palavra, ministramos a ceia e também batismo, o batismo. E o testemunho foi maravilhoso, irmãos, daquela senhora que se batizou ali. Por favor, lembrar do culto das mulheres na próxima sexta-feira, às 20 horas. Tema: Saúde da Mulher. Acho que passou aqui no vídeo, né? A peça teatral não vai ser mais dia 12, 2, vai ser dia 9. Olha aí, mudanças de última hora e confirmações a toda hora. Voltando aqui, a nossa igreja, nos últimos 10 meses, e aí ratificando aquilo que o Douglas falou aqui da generosidade, que é fruto também do amor de Deus, da ação do Espírito Santo em nós. Nos últimos 10 meses, o Zezão fez um levantamento e falou hoje. Desta igreja aqui, foi levantado, em termos de doação, mais de 3 toneladas. Graças a Deus. Nos últimos 10 meses, mais de 3 toneladas só deste grupo aqui de irmãos. Isso é para a glória de Deus. Vocês precisavam ver a felicidade daqueles irmãos, a gratidão. E porque eles precisam, muitos vão ali, a família nem quer saber da pessoa. Então, obviamente, você não quer nem saber de ver a cara da pessoa. Não vai dar R$1 para ajudar ali. E essa pessoa fica ali 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. E hoje era o dia também de um irmão dar o testemunho, porque ele era o dia de... estava terminando o tratamento. Depois de 9 meses, recuperado, a glória de Deus. E hoje ele estava agradecendo. Ele foi um desses que a família não deu sequer R$1. Mas até a pastora que dirige lá, chamou inclusive o Zezão, e falou: Zezão, esse cara só está aqui hoje, pela graça de Deus, porque Deus usou você e as pessoas da sua igreja para ele terminar o tratamento. Vocês percebem o alcance que o Cadu falou aqui? Nós não temos ideia, e às vezes nem noção, da generosidade de um coração piedoso que pratica as boas obras para a glória de Deus. Continuem. Vamos orar por isso agora? Muito obrigado, Senhor. O melhor lugar do mundo, como nós cantamos aqui, é aos teus pés. E quando nós chegamos aos teus pés, nós entendemos a necessidade que esse mundo tem de também se aproximar do Senhor. Muito obrigado pelo reflexo que percebemos aqui, que o teu Espírito tem agido nesta igreja. Eu não falo apenas pela questão das doações materiais. Eu falo de perceber também a atuação do teu Espírito nas vidas. Pessoas que são transformadas, pessoas que são edificadas e ensinadas, e crescem, e alcançam outros, e discipulam, e se envolvem nos pequenos grupos. Ali elas são ministradas e ministram, ali elas aprendem, se tornam líderes, e continuam passando a mensagem do Evangelho, e edificando vidas e fazendo crescer o teu reino. Isso é ser igreja, essa é a missão que o Senhor nos colocou para fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado também, porque ontem tivemos aqui mais de 45 pessoas na aula do portal, um recorde de presença.
Graças ao Senhor. E que continue assim, porque nós estamos aprendendo para poder ensinar melhor. E continuando sendo exemplo também para mostrar Jesus nas nossas atitudes. Obrigado porque a igreja tem vivido isso. E se em alguns instantes nós somos exortados, chamados a atenção, em outros, nós estamos aqui também para agradecer ao Senhor. Porque a tua igreja tem participado. A tua igreja tem sido igreja de verdade. Isso nos alegra. Isso nos faz continuar firmes na esperança de que o teu Espírito Santo há de fazer ainda muito mais no meio do corpo de Jesus aqui nessa igreja. Muito obrigado, Pai. Nos deu uma semana de aprendizado. Nos deu uma semana de vida, com exemplo e de ensino prático da palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz, mas especialmente por quem o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Boa semana, querido. Deus abençoe.